qual é a ideia dessa aula online? Essa aula nós vamos falar a respeito de relacionamento, mas eu vou fazer um relacionamento não muito forte. Por quê? Porque eu não vou criar uma constraint com foreign key. Posso até deixar uma criação de uma primary key. Então vamos lá então. Vamos abrir aqui, ó. Eu utilizo aqui o Azure Studio, que esse camarada, nada mais nada menos, ele conecta numa base SQL Server, tá? O que nós precisamos pensar? No primeiro passo, a gente sabe que tem os comandos de DQL, DML, ou seja, são uma série de sopa de letrinhas aí que define, que fala uma que é a definição, que é de manipulação. Então tudo que eu defino eu preciso criar. Então eu vou começar a reestruturar a minha definição. E quando eu vou montar um script de execução, eu começo a criar aonde eu vou armazenar eles, aonde eu vou armazenar toda a minha estrutura do meu projeto. Então vamos supor que eu estou criando um projeto de controle. Então, se eu estou criando um projeto de controle, eu vou criar um database com um nome. Então, vamos lá, create database. Opa, database. E eu vou chamar esse database de controle. Então, essa é a minha ideia, né? E a partir do momento que eu posso separar o meu script, ó, em etapas, ó, deu um go aqui, aí eu venho aqui, use controle. Então, é só para ele ter uma sequência de execução. Aí, go. Aí eu poderia reestruturar ele falando, ó, criei o meu database, create database, usei o meu database, agora eu vou criar a minha entidade, create table, o nome da entidade. Então, vamos supor que eu quero criar uma entidade aqui de controle de pessoas, aonde eu vou ter alguns atributos, ó, o ID, o nome, o nome, e depois aqui, vamos supor que eu quero o sexo. Feito isso, ainda não está pronto, porque eu preciso tipar esse camarada. Então eu tipo, vírgula, eu tipo, varchar, o tamanho que eu quero, 50, vírgula. Aí o último eu tipo, char, e a mesma coisa. Então eu estou tipando ele. Até aqui só estou criando uma estrutura de uma tabela e de outra tabela. Aí eu venho, ainda não executei o script, mas eu vou criar agora a minha outra tabelinha onde eu vou armazenar o endereço, endereço, abro e fecho da mesma forma, e eu falo o que eu vou criar aqui, ó. Até para eu ter um controle melhor, eu podia colocar aqui, ó, ID pessoa, ID endereço int, por exemplo. Opa, tá escrito errado, endereço, vírgula. Aí o que mais o endereço vai ter? Eu vou chamar de descrição, que vai ser a descrição do meu endereço. A rua poderia chamar de Logradouro, que eu poderia colocar aqui varchar, varchar de 200. Tá? Eu gosto sempre de escrever primeiro. Então, quero o tipo do Logradouro, se é rua, se é avenida. Então, char de 20. Então eu gosto de tipar sempre no final. Eu não gosto de ficar tipando logo no começo, porque eu defino todos os nomes, deixo tudo estruturadinho e tá. E o número, né? Número. Algo muito grande, int é muito grande, tá? Poderia ser um small int, que seria um pouco menor. Beleza? Então, reestruturei esses dois caras. Então, quando eu olho para essas duas entidades, para eu fazer um relacionamento, uma tipagem em cima dos dois, ó, para que eles se relacionem, eu poderia dizer, as pessoas vão ter endereços. Então, eu vim aqui, ó, e coloco o ID do que aquela pessoa tem. Então, eu ponho o ID pessoa, para depois, no futuro, ela virar uma foreign key. Poderia indicar aqui como identity, né, para ele se auto-incrementar, e da mesma forma aqui, identity. Este outro não teria o auto-incremento, por quê? Eu vou ter que relacionar esse com esse. Aqui eu só estou fazendo uma estruturação, então aqui ele só está estruturando. Então eu vou ter o meu controle, eu vou usar o controle e depois eu vou criar as duas entidades. Tá algo muito simples, ó. Executei, vou
toda vez que eu executo, que ele aplicou os comandos, eu dou um refresh aqui para que ele atualize, porque ele não mostra atualizado isso aqui, não é dinâmico. Toda vez que eu executo um comando de script, eu preciso dar o refresh aqui para ir até o servidor de banco de dados e mostrar. Ele já criou, tá vendo? Ó, tá as duas entidades lá, tá? Poderia, não gostei aqui ó, da entidade endereço, poderia colocar endereços também no plural. Então quer ver aqui, ó, deixa eu modificar isso. Como eu modifico? Eu não vou alterar, eu vou mandar destruir, ó. Como é que eu destruo isso? Use master, ponto e vírgula, go, drop, database, controle. Aí eu venho aqui, coloco o S aqui, coloco go aqui para fazer a separação de cada um dos scripts e executo. Então, estruturalmente, ele está fazendo o quê? Ó? Vou dar um refresh aqui de novo. Ó, terminou lá. Dei o refresh, criou o controle, vamos ver se mudou a tabela. Tá lá. Opa, escrevi errado a tabela. Coloquei um Z aqui, caramba. Vamos executar de novo. Agora eu dou um outro refresh, deixa eu terminar de executar. Executar mais umas duas linhas lá. Executou. Dou o refresh de novo. Ele vai atualizar tudo de novo. Vamos ver. Ela buscou endereços pessoas, tá? Tá fazendo um barulho, depois envia as mensagens, a gente fala depois, tá? A respeito das mensagens, só para não ficar com uma série de barulhos aí na gravação, porque é para vocês. Feito isso, ó, ficou o camarada, toda a estruturação da tabela criado lá para vocês, beleza? Então essa é a forma de estruturar e deixar tudo criado a tabela, tá? Então essa aqui é a parte 1, tá? De deixar a estrutura apenas.